Olá, investidores, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu quero comentar com vocês sobre uma coisa que alguns de vocês me perguntaram, principalmente lá no Insta, e eu queria esclarecer quanto aos fundos imobiliários. Eu vejo que muitas pessoas não estão entendendo por que os fundos imobiliários agora, no finalzinho de 2024, se você investe nessa classe de ativo, você deve ter percebido que eles tiveram uma alta tanto quanto atrativa, já que eles estavam vindo num longo período de queda com as expectativas da Selic, do mercado, enfim. Por que aconteceu essa alta? Isso seria só uma especulação? Será que os fundos imobiliários vão voltar a cair igual aconteceu aí alguns meses atrás? É sobre isso que eu quero conversar no vídeo de hoje com vocês. Então, para isso, eu vou trocar aqui para a tela do meu notebook. Então, vocês estão vendo aqui a minha carteira. Vocês podem ver que eu estou atualmente com 249.667, sendo que o meu valor investido foi de 261.834. Ou seja, basicamente aí uns 11 mil reais a menos do que eu investi. Isso se dá justamente por conta dos fundos imobiliários que estão com uma variação na minha carteira de menos 11,36%. Vocês podem ver que as outras classes de ativos, tirando a parte de estoques aqui, mas que é muito pouco, só R$ 918 comparado ao meu patrimônio como um todo, que está numa desvalorização de 27%, o restante até que está de boa. Por exemplo, os ETFs são 3,74% de variação, as criptomoedas estão aí com 82% de variação, as ações também, querendo ou não, tá no positivo, mas os fundos imobiliários estão tudo no vermelho. E vamos lá. Por que isso vem acontecendo, pessoal? Seguinte, vocês estão vendo aqui o gráfico do IFIX, que é o índice que mede o mercado de fundos imobiliários. Afinal de contas, a gente tem mais de 400 fundos imobiliários e esse daqui é o índice que mede o mercado. No dia 19 de dezembro para o dia 27 de dezembro, o IFIX teve um salto de 2.878 pontos para 3.112 pontos, uma alta muito absurda comparado aqui todos os últimos 6 meses que ele veio no cenário de queda. Então pensa, o cara que comprou aqui lá para julho de 2024, toda aquela galera que comprou ali no meio do ano de 2024 tá em queda na carteira e de repente teve uma recuperação muito boa. E se você olhar nos últimos 5 dias aqui, você vê que tá em tendência de alta. Agora, por que isso está acontecendo necessariamente? Vamos lá, pessoal. Eu fiz algumas anotações aqui para que eu pudesse conversar isso com vocês de uma forma um pouco mais detalhada. Primeiro, você vê que no ano de 2023, isso lá no finalzinho do ano de 2023, início do ano de 2024, o mercado ele estava prevendo que a taxa Selic ela chegaria em 9% no final de 2024. E não foi isso que aconteceu com a taxa Selic. A taxa Selic ela tinha uma perspectiva de queda, a inflação cair, e isso seria um cenário muito próspero para os fundos imobiliários, para o Ibovespa, para as ações, para a renda variável como um todo. Mas isso não aconteceu. A Selic ela veio caminhando em queda, só que quando ela chegou ali nos 10,5%, ela voltou a subir. E essa expectativa que o mercado tinha da taxa Selic finalizar em cenário de queda, e agora alguns analistas preveem que em 2025 a taxa Selic, olha só, 15%, eu vi alguns bancos falando 17%. Tem uma expectativa de que nas próximas duas reuniões do cupom, que é uma dia 29 de janeiro e a outra em março, a Selic ali suba mais 1% em cada uma delas, ou até mais que isso. Então, e esse cenário fez com que os fundos imobiliários começassem a despencar nos últimos meses agora. Quando a Selic ela foi saindo daquela perspectiva de queda e foi tendo essa perspectiva de alta, o mercado dos fundos imobiliários começou a cair. Por quê? Porque são as pessoas que investem em renda fixa, são as pessoas que deixam o dinheiro numa caixinha do Nubank, elas preferem deixar o dinheiro ali rendendo do que se arriscar na renda variável para poder ganhar ali um 0,9%, 1% ao mês que os fundos imobiliários pagam. Então, cara, isso causou um efeito catastrófico nos fundos imobiliários. Fora isso também, a gente teve a questão do governo. O que acontece? Tem um problema muito grande com a questão de corte de gastos, né? Eles eram muito rígidos, né? Até são um pouco muito rígidos quanto a questão de cortar gastos. E isso fez com que o mercado entendesse que se o governo não vai cortar gastos, ou pelo menos não no cenário que o governo propôs aqueles cortes de gastos ali, de até 76 bi até 2026, sendo que a gente sabe que 2026 é um ano de eleição, então o governo tende a gastar mais. O mercado não acreditou muito nisso, não reagiu bem a essas notícias, esses possíveis. Porque assim, o mercado esperava um corte de gastos do governo. Aí o governo chega com um monte de medida, mas que basicamente só tampa o buraco e que não solucionam o problema
na raiz. Então o mercado reagiu a isso e, consequentemente, a renda variável foi caindo bastante. E agora, pessoal, o que acontece? A gente inicia 2025 com uma postura levemente mais inclinada do governo, como, por exemplo, essa notícia que saiu no dia 20 de dezembro de 2024. O Haddad promete novas medidas de corte de gastos em 2025. Ou seja, aquele governo que antes falava que gasto é vida, nós temos que gastar, aí a economia roda melhor, agora já está percebendo que não é tanto assim. Então, só dessa leve inclinada, só dessa leve inclinação de postura do governo já foi suficiente para que os fundos imobiliários que tivessem uma péssima perspectiva para o ano de 2025 já tivessem uma perspectiva um pouco menos desagradável do que já estava. Isso fez com que os fundos imobiliários dessem uma leve subida aí nesse finalzinho de ano. Eu acompanho um influenciador, que muitos de vocês também devem acompanhar, eu gosto bastante do conteúdo dele, que ele fala bastante de fundos imobiliários, que é o Abel Invest. Eu acompanho ele, ele foi um dos caras que me motivaram a começar a gravar pro YouTube. Inclusive, obrigado a todos os nossos... Ó, deixa eu ver quantos inscritos nós estamos agora. 16.090 inscritos, pessoal. Fico muito feliz com a moral que vocês estão dando aqui pro canal. Enfim, vamos voltar a falar do Abel aqui. Ele tá com 260 mil reais aplicado, tá vendo? Sendo que o saldo bruto da carteira dele tá com 237 mil. Ou seja, ele já colocou ali basicamente a mesma grana que eu coloquei na minha carteira, porque eu coloquei na minha carteira aqui 261 mil, tá vendo? E eu tô com saldo bruto de 249. Por quê? Porque ele começou a investir bem antes de mim. Eu me inspirei nele para começar a investir, começar a gravar vídeos. Então a gente vê que quem tá mais das antigas, quem tava comprando bastante fundo imobiliário lá em 2023, lá aquela tendência, naquela alta, eu lembro que quando eu comecei a investir, cara, abril de 2023 foi quando eu comecei a investir. Eu lembro que naquela época, os fundos imobiliários, teve uma época ali que o MXRF11 chegou a bater 11 reais a cota dele, tava uma loucura, tava todo mundo pagando caro nos ativos. Hoje a gente vê um cenário completamente diferente, a gente vê vários ativos muito bons. Por exemplo, vou vir aqui na minha carteira, deixa eu olhar a nova carteira aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, para vocês verem, ó, o XPML11, que é um ativo maravilhoso. Eu gosto muito desse fundo imobiliário do tipo tijolo, do setor de shoppings, tá com PVP aí de 0,83, cara. Olha a cotação dele, como é que caiu. Ele chegou a bater aqui lá para 2024, tá vendo, ó? 108 reais. E aí ele chegou a cair a cota dele para 93 reais, 90 e poucos. Agora está custando 97 reais, PVP de 0,83, um fundo imobiliário com uma liquidez diária de 17,84 milhões, pagando 11,27% nos últimos 12 meses e com uma vacância de 4,3%. Isso daqui é bizarro, cara. Então a gente está encontrando muitos fundos imobiliários muito bons agora no momento, que estão extremamente descontados por conta da euforia do mercado. Então, o que acontece? Vamos lá. Se o mercado ele reage de uma forma muito especulativa, com os fundos imobiliários não vão ser diferentes. Nos últimos 10 dias, o IFIX ele teve essa subida. Ele teve essa subida por conta dessas inclinações que eu já disse para você do governo, nova perspectiva de que talvez não seja tão ruim igual o mercado estava esperando, porque o mercado ele precifica antes. Todas essas medidas que estão sendo tomadas de especulação pelo mercado, elas sempre olham no curto prazo. Eles sempre analisam de acordo com uma medida que sai do governo, sobre uma notícia que sai sobre determinada coisa. Então, no curto prazo, é muito comum você ver a variação das cotas subindo e descendo. Igual, se você for parar para pensar, tipo, uma subida aí de 8% também não é uma subida absurda, uma queda de 15% também não é uma queda absurda. E o que acontece? Nesse momento, nesse exato momento, você que está investindo, se você é uma pessoa que se deixa levar pela especulação de curto prazo, você perde dinheiro. Já que, se de repente sair uma notícia, os fundos imobiliários eles têm uma subida, aí por algum motivo aí acontece alguma coisa, uma outra notícia, eles têm uma queda. Quando subiu, você falou, agora vai voltar a subir. Você vai lá e compra forte, aporta forte nos fundos imobiliários. De repente, eles começam a cair. Aí você vai lá e vende. Aí depois você compra forte de novo quando não é a hora. Você fica sempre errando, isso é uma sardinhagem. Isso acontece muito no mercado financeiro como um todo. Não só com os fundos imobiliários, cara. Mas se você for olhar todos os ativos aqui, sempre são assim. Então, assim, não é uma dica de investimento para você, mas o que eu faria? Eu estou comprando fundo imobiliário agora? Não estou. Por que eu não estou comprando fundo imobiliário? Porque a minha concentração na minha carteira já está maior do que eu quero em fundos imobiliários. Eu quero diminuir a concentração de ativos de fundos imobiliários na minha carteira. Então, minha carteira atualmente está com 65% em fundos imobiliários.
não faz muito sentido, para minha carteira, em específico individual, voltar a comprar mais fundos imobiliários agora e aumentar a minha exposição aos fundos imobiliários, sendo que tem outros ativos que eu posso investir e também posso colher bons frutos no futuro. Agora, você que tem aí sua carteira definida, qual é a sua porcentagem definida para fundos imobiliários? Você tem uma porcentagem definida? Então, tudo varia de acordo com as perspectivas da sua carteira individual. Você tem que analisar e falar, eu tenho uma meta de ter tantos por cento de fundos imobiliários. Eu estou dentro dessa meta? Ah, não estou dentro dessa meta? Agora é um ótimo momento para comprar. Isso é fato. Agora, se você, assim como eu, também está sobrecarregado em fundos imobiliários, ou seja, está muito exposto a isso, talvez existam outros ativos que são mais atrativos. E você formar essa diversificação na sua carteira vai ser muito importante. Eu vi também algumas pessoas falando que essa subida dos fundos imobiliários pode ter sido muito influenciada também pelos próprios influenciadores aqui do YouTube, já que tem muitos canais grandes que falaram, olha só, agora é o momento de comprar fundo imobiliário. E como a gente sabe que 9%, acho, se não me engano, dos fundos imobiliários são formados por pessoas físicas. Então, muitas pessoas assistem, consomem esse tipo de conteúdo e aí, tipo, foi na euforia de final de ano ali, 13º, aquele clima ali de um ano melhor e também comprou fundo imobiliário. Isso é uma especulação minha, aí também é um achismo dos comentários ali que eu vi em alguns vídeos na internet, mas quer dizer que uma coisa é fato, o mercado ele é especulativo. Então, assim como está subindo agora, daqui a 2 semanas pode estar caindo de novo, ou cair, chegar mais ainda, mais negativo do que chegou. A minha carteira de fundos imobiliários, cara, ela despencou, ela derreteu. Agora eu tô aqui com o valor na minha carteira de 249 mil, mas esse valor estava em 235, chegou em 233 mil, e eu nem aportei depois, só com essa subida agora aí, e com alguns outros ativos ali, ela deu uma subida, então saiu de 235 para 250 basicamente, em questão de pouquíssimo tempo. Eu estou preocupado com isso? Não estou, porque minhas perspectivas são no longo prazo. E é isso que você deve analisar para sua carteira, porque afinal de contas, bolsa de valores, investimentos estão sempre pensando no longo prazo. Basicamente, esse foi um resumo que eu queria falar com vocês, o que pode estar acontecendo, as medidas especulativas do mercado, o que você deve fazer agora. E esse foi um resumo que eu queria trazer para alguns de vocês que estavam me perguntando isso, perguntando, será que é o momento oportuno? Então tá aí respondido a todos que me perguntaram isso. No mais, um forte abraço, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui no canal, se inscrever e ajudar a gente a conseguir bater aí agora. Nós estamos aqui com 16.090 inscritos, deixa eu atualizar para ver se subiu algum inscrito aqui. 16.090... 16.091, valeu inscrito, 16.091, cara. Gosto muito de você e de todos os outros vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui para ajudar o nosso canal a atingir a meta aí de até o final de 2025 com 50 mil inscritos. Espero ter ajudado a todos vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo.